Então, a primeira estratégia que a gente vai ver hoje é conteúdos educativos e consistentes. Então, o que é legal a gente tá fazendo nas nossas redes sociais? Como as redes sociais são a nossa vitrine para que o nosso paciente nos conheça quais procedimentos a gente tem a oferecer, quais são os nossos resultados, o quanto que a gente domina, para que ele já venha comprado para o nosso consultório. A gente precisa postar conteúdos relacionados aos procedimentos que a gente realiza, mas não são aqueles procedimentos em que é aquela panfletagem, falando sobre toxina botulínica e aí colocando, tipo, às vezes as características das principais regiões. Não, conteúdos diferentes, pode ser conteúdos, né, post fixo, ou pode ser um vídeo seu falando, mas mostrar resultados dos seus pacientes, às vezes explicando o que foi feito, mostrar às vezes a imagem, ó, esse aqui é o paciente, a gente fez isso, por tais motivos. Então, explicar um pouquinho do porquê foi feito esse procedimento e quais são os resultados que o paciente pode ter. Não somente, né, o antes e depois, como todo mundo faz. Fazer conteúdos diferenciados. Outro conteúdo que é muito legal é quebrar aqueles mitos, né? Então, preenchimento deixa o rosto artificial, botox paralisa, deixa o rosto congelado, vou ficar com um bocão com 1 ml. Tudo que a gente pode estar explicando, tudo que a gente acaba escutando do nosso paciente pode virar um conteúdo. Então, tudo que o paciente nos traz é porque ele já ouviu outra pessoa falar, ele não teve a informação correta, ou é o que normalmente os amigos, né, os familiares acabam comentando. Então, às vezes é uma dúvida comum daquele nosso paciente. Então, é muito legal a gente observar muito bem quais são as perguntas que o nosso paciente nos traz, porque essa sim é uma forma de fazer um conteúdo bem direcionado para o nosso paciente, porque ele acaba, né, trazendo todos esses conteúdos que estão no dia a dia dele e que ele tem essa dúvida e às vezes quando ele pesquisa não encontra resposta sobre aquilo. Outro conteúdo muito legal é ensinar o paciente sobre um procedimento e fazer com que ele entenda, né, às vezes que determinado procedimento não traz o resultado que ele espera. Um procedimento que é muito normal a gente escutar isso é preenchimento do bigode. Então, não é que a gente vai fazer o preenchimento do bigode chinês que vai sumir aquela ruguinha. Muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, a gente vai precisar estruturar o terço médio, porque já teve a queda dessas regiões. Teve redução, né, dos coxins de gordura e também reabsorção óssea. Então, já tem um nível de flacidez, né, maior nessa região, que acaba sobrecarregando ali o bigode chinês. Então, não basta apenas preencher essa região para recuperar essa sombra que se forma ali naquela região. Tem que fazer outros procedimentos. E ele precisa entender isso. Quando a gente explica, ele consegue compreender e ele entende que primeiro a gente tem que tratar uma outra região para depois tratar essa. E se a gente não explicar, né, muitas vezes o paciente ele acaba achando que a gente quer vender mais procedimentos, que a gente apenas quer, né, em vez de fazer 1 ml, fazer 2, 3 ml. E ele não consegue entender. Por isso que é tão importante a gente trazer esse tipo de conteúdo. A mesma coisa é aquelas ruguinhas, né, estáticas, aquelas que já têm a quebra da pele, que já estão visíveis no paciente, mesmo ele estando em repouso. Paciente, se a gente não fala, né, não explica isso para ele antes dele fazer a toxina botulínica, ele vai achar que a gente está mentindo, que a gente não fez o procedimento da forma correta. Então tem que explicar muito bem isso para ele quando a gente já percebe que o paciente tem esse tipo de ruga, para informar ele antes do procedimento. Dessa forma a gente está sendo verdadeiro, está sendo ético com ele. Ele entende que esse procedimento ele tem uma limitação, que não vai tratar aquela ruguinha. Por quê? Porque ele esperou muito tempo, porque ele já está mais envelhecido, porque ele precisa de outros procedimentos. Ele vai compreender. Então é muito importante, porque às vezes ele chega querendo fazer toxina ali para tratar essas ruguinhas. A mesma coisa que eu escutei esses dias, que a paciente tinha as ruguinhas de acordeon
e pediu se podia fazer a toxina botulínica nessa região para tratar essas ruguinhas. Então, o paciente, às vezes, ele acha que tudo que é ruga que ele vê, a toxina botulínica vai tratar. Então, esses são conteúdos, assim, que a gente já entende muito sobre esse conteúdo, só que o nosso paciente não. Então, são conteúdos que o nosso paciente deseja ouvir, aquelas dúvidas que eles sempre vão ter e que a gente precisa esclarecer. Então, esses são conteúdos incríveis para a gente estar colocando nas nossas redes sociais.